Vamos dar início à narração da segunda parte do vídeo, as 33 palavras poderosas reveladas de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. A 27ª palavra é compaixão, mas não como um sentimento de pena. No grego e aramaico originais dos textos ocultos, esta palavra sugere sofrer, com o objetivo de transmutar. É a capacidade de ver o sofrimento dos outros e reconhecer que, em unidade, esse sofrimento também é seu. Ao curar os outros por meio da compaixão, você cura uma parte de si mesmo. É a ferramenta definitiva para dissolver o karma e os laços que nos prendem aos ciclos da dor repetitiva. A 28ª palavra é transmutação. Jesus não apenas curava corpos, ele ensinava como transmutar energias densas em energias sutis. Ele mostrou como transformar o ódio em compreensão, como transformar o medo em poder. Ele era o mestre alquimista da alma. As palavras censuradas continham os processos mentais para não sermos vítimas de nossas emoções negativas, mas sim os mestres, que as utilizam como combustível para a ascensão espiritual. A 29ª palavra é herança. Você é herdeiro de tudo o que o Pai possui. Mas um herdeiro, que não sabe que tem uma herança, vive como um mendigo. A censura dessas palavras tinha o objetivo de mantê-lo em uma mentalidade de escravo ou servo, implorando por migalhas, quando na realidade você deveria estar reivindicando seu lugar como co-criador do universo. Vós sois deuses. A herança divina inclui saúde, sabedoria, paz e autoridade sobre sua própria realidade. A 30ª palavra é corpo de luz. Além do corpo físico, Jesus falou sobre a construção de uma veste de luz, ou corpo espiritual. Este é o veículo que permite a navegação pelas dimensões superiores, após a transição da morte. As práticas censuradas envolviam como nutrir esse corpo de luz, por meio de atos de pureza, pensamentos elevados e conexão com a fonte. Sem esse corpo de luz desenvolvido, a alma vagueia em estados de confusão. Com ele, ela retorna conscientemente às estrelas. A 31ª palavra é comunhão, mas não o ritual do pão e do vinho que conhecemos. A verdadeira comunhão descrita nos textos góticos é a fusão da mente humana com a mente de Cristo. É então que seus pensamentos deixam de ser pequenos e egoístas e começam a vibrar na mesma oitava da inteligência universal. É o estado de fluxo, no qual você sabe o que fazer e o que dizer, sem precisar pensar, porque está em comunhão direta com o fluxo da vida. A 32ª palavra é o Pai desconhecido. Este é um conceito profundo. Jesus diferenciou o Deus tribal e punitivo de certas tradições, do Pai de amor que ele veio proclamar. Um Deus que está além de todas as definições humanas, e de qualquer necessidade de sacrifício ou adoração. Este Pai desconhecido é pura consciência, é a verdadeira fonte sagrada que dá vida, o vazio quântico do qual tudo emerge. Não é um Deus barbudo sentado num trono, no centro do universo, criando e governando sua criação. Conhecer este Pai é libertar-se de todos os falsos deuses criados pelo medo humano. E, finalmente, a 33ª palavra, a vitória sobre o mundo, sela todo este conhecimento e nos devolve a chave da nossa própria existência. No mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo não significa conquistá-lo pela força, mas tornar-se imune às suas ilusões. Estamos chegando ao ponto em que nada que aconteça externamente, seja riqueza ou pobreza, saúde ou doença, elogio ou crítica, pode abalar a profunda paz de quem descobriu quem realmente é. A vitória sobre o mundo é o retorno triunfante da consciência ao seu trono original, sabendo que a jornada através da matéria foi apenas uma escola, e que o prêmio final é a expansão infinita do eu. Estas 33 palavras não são apenas conceitos para estudar,
são sementes para serem plantadas em sua alma hoje. A censura tentou encobrir seus rastros, mas a verdade é como a luz do sol. Você pode tentar fechar as cortinas, mas ela sempre encontrará uma fresta para iluminar o cômodo. Agora que você tem esse conhecimento, a responsabilidade é sua. Você continuará vivendo como um personagem, no sonho de outra pessoa? Ou assumirá seu papel como um ser imortal, divino e livre, como Cristo realmente ensinou? O segredo da imortalidade já lhe foi revelado. O que você fará com ele, a partir deste momento? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. As palavras de Jesus que nos foram ocultas durante séculos, estão sendo reveladas a você agora. Descubra como aplicar esses ensinamentos poderosos à sua vida diária. Comece agora sua jornada rumo à paz e à confiança que você merece. A jornada não termina com o conhecimento destas palavras, ela começa com a aplicação delas no laboratório da sua vida diária. A verdadeira censura não ocorreu apenas em pergaminhos queimados, ou em livros trancados nos arquivos secretos do Vaticano. A reprovação mais perigosa é aquela que surge dentro de nossas mentes, quando nos recusamos a acreditar em nossa própria grandeza. Eles queriam que você se sentisse sempre pequeno, um pecador indigno, à espera de salvação externa. Porque aqueles que se sentem pequenos, são fáceis de manipular. Mas o Jesus, que emerge desses textos proibidos, é um mestre da rebeldia espiritual. Ele não veio para construir muros, mas para derrubar os que já existiam entre você e o divino. Imagine como seria sua vida se, a partir de amanhã, você parasse de pedir permissão para ser feliz ou para ter sucesso. Imagine se você aplicasse a 10ª palavra, imortalidade consciente, a cada desafio que surgir em seu caminho. Se você sabe que sua essência é indestrutível, que medo você teria, diante de um revés financeiro, do julgamento de outra pessoa, ou de uma mudança drástica? O medo morre quando a consciência desperta. E é precisamente por isso que essas verdades foram mantidas às 7 chaves. Um povo sem medo é um povo ingovernável pelos sistemas de controle deste mundo. As 33 palavras são como as vértebras da sua coluna espiritual. Elas o mantêm ereto diante da tempestade. Ao compreender a unidade, você deixa de ver os outros como inimigos e passa a vê-los como um espelho. Quando você compreende a manifestação, para de reclamar da sua sorte na vida e começa a assumir a responsabilidade pela frequência que emite. Ao compreender o eterno agora, você para de adiar sua paz, para um futuro que nunca chega. Muitos dirão que isso é apenas filosofia, que o mundo real é duro e cruel. Mas, o que é o mundo real, se não uma projeção coletiva, baseada em crenças que nos são impostas? Se mudarmos a semente, mudaremos o fruto. Se mudarmos a interpretação, mudaremos a experiência. O segredo da imortalidade não é viver para sempre neste corpo físico, mas alcançar um estado de consciência tão elevado, que o descarte do corpo se torne um mero detalhe. Uma transição suave de um cômodo para outro, em uma mansão infinita. A história da humanidade está chegando a um ponto de saturação. As antigas estruturas de controle estão tremendo porque a informação, antes restrita aos iniciados, agora está disponível para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você faz parte da primeira geração em séculos, que tem a oportunidade de reconstruir o cristianismo original, não como uma religião de culpa, mas como uma tecnologia de libertação. Não guarde estas palavras numa gaveta da sua mente. Deixe-as respirar. Quando estiver em silêncio, pergunte-se: estou agindo como um ser imortal ou como um escravo do tempo? Quando sentir raiva, lembre-se da transmutação. Quando se sentir sozinho, lembre-se da emanação. Você é um fragmento do sol disfarçado de vela. É hora de apagar a ilusão da pequena chama
e abraçar o brilho que pode iluminar galáxias inteiras. O convite foi feito. O véu foi rasgado. As 33 palavras agora pertencem a você. Use-as não para se sentir superior aos outros, mas para inspirar todos que encontrar. Porque, no fim, o maior segredo que tentaram esconder é que Jesus nunca pretendeu ser o único Filho de Deus. Ele veio para nos mostrar que todos nós somos, e que o caminho de volta para casa sempre esteve aberto, esperando que tivéssemos a coragem de dar o primeiro passo em direção a nós mesmos. A imortalidade é a sua herança, a liberdade é o seu destino. O despertar é agora. E aqueles de vocês que chegaram até aqui, sabem que o conhecimento é apenas metade da batalha. A outra metade é a coragem de se agarrar a essa nova visão. Quando o mundo tenta embalá-los de volta em um sono profundo, a matriz espiritual em que vivemos se alimenta de suas dúvidas. Ela sussurrará que tudo isso é fantasia, que a sobrevivência é a única lei, e que vocês devem se concentrar em preocupações triviais. Mas agora, que a semente da 10ª palavra foi plantada em seus corações, seu DNA espiritual já começou a vibrar, em uma oitava diferente. Vocês não podem mais fechar os olhos para a verdade. Observem como as instituições moldaram a figura de Jesus, como alguém distante, inatingível e, acima de tudo, alguém que sofreu para que vocês se sintam em dívida. Este é o maior golpe psicológico da história. As palavras censuradas revelam um Cristo que não queria dívidas, mas sim parceiros de luz. Ele não queria que você carregasse a cruz dele, mas que descobrisse que a sua própria cruz é, na verdade, uma chave de ouro. Ao longo dos séculos, milhares foram perseguidos, por tentarem manter vivos esses ensinamentos. Eles sabiam que o segredo da imortalidade não era uma metáfora, mas uma realidade técnica da consciência. Quando você entende que o Pai mencionado por Jesus é o vazio criativo do qual todos os universos emanam, sua religiosidade deixa de ser uma obrigação dominical e se torna uma exploração quântica. Você se torna um cientista da alma, testando as leis da manifestação e da ressonância a cada hora do seu dia. Não se assuste se, nos próximos dias, você começar a notar estranhas coincidências. A realidade tende a se reorganizar em torno de uma mente que despertou para sua imortalidade. Portas que estavam trancadas podem ser abertas. Pessoas que não vibram mais na sua frequência podem naturalmente se afastar. E uma paz que desafia a lógica humana começará a preencher o espaço onde antes reinava a ansiedade. Este é um sinal de que você está saindo do modo de sobrevivência e entrando no modo de criação. As 33 palavras são um código de ativação. Elas funcionam como coordenadas de GPS que o guiam para fora do labirinto. A 10ª palavra, o segredo da imortalidade, é o seu passaporte para a liberdade suprema. Não espere até o fim da sua vida para descobrir que você nunca poderia ter morrido. Descubra isso agora, enquanto o sangue corre em suas veias e a vida pulsa em seus olhos. Torne-se o mestre que as palavras censuradas previram. Seja a prova viva de que a luz não pode ser contida pelo dogma, nem a verdade enterrada por séculos de censura. O reino é seu, o poder é seu, e a glória de ser quem você realmente é, brilha agora e para sempre, além do tempo, além do medo e além do próprio medo, da própria morte. Você finalmente está livre. A consciência da imortalidade não é algo que você constrói, é algo que você se lembra. Nas camadas mais profundas da sua psique, sob os escombros do trauma e do medo, do condicionamento social, existe uma voz que nunca foi silenciada, uma chama que nunca se apagou. Quando Jesus falou sobre moradas na casa de meu Pai, ele não estava descrevendo condomínios de luxo no céu, mas sim as dimensões infinitas da consciência, que a alma pode habitar uma vez liberta do engano da carne. A 10ª palavra, esse segredo que a Igreja tanto se esforçou para silenciar, é a compreensão de que a morte é uma farsa.
É uma construção necessária para manter o ciclo da reencarnação e o controle sobre a Terra. Mas para aqueles que alcançam a gnose, o ciclo é quebrado. Pense na magnitude do que isso significa. Se você é imortal, o tempo deixa de ser um executor e se torna uma ferramenta. A pressa, a ansiedade de ser alguém antes do fim da vida, a angústia de envelhecer, tudo isso se dissolve. O sistema de controle deste mundo, a Matrix, opera através do cronômetro. Você recebe um tempo para estudar, um tempo para produzir, um tempo para procriar e um tempo para morrer. Mas o Cristo, das palavras censuradas, riu em seu tempo. Ele sabia que o Espírito opera no eterno. Quando você se alinha com essa verdade, sua saúde melhora, sua mente se torna clara, e sua energia vital se multiplica. O corpo físico, quando habitado por uma consciência que se reconhece como eterna, começa a vibrar em uma frequência de regeneração em vez de degeneração. Textos góticos como o Evangelho de Filipe e o Livro Secreto de João detalham que a queda da humanidade não foi a desobediência por comer uma maçã, mas uma queda no esquecimento. Fomos levados a acreditar que somos apenas seres biológicos. A 10ª palavra é o antídoto para esse veneno. É o estalo mental, que faz você perceber que é o oceano fingindo ser uma gota. Imagine o medo de uma gota d'água caindo no mar, pensando que ela desaparecerá. Esse é o medo humano da morte. Mas a verdade é que a gota não morre, ela se torna o oceano. Ela adquire imensidão, o poder das marés, e a profundidade do abismo. É por isso que as elites religiosas do passado queimaram esses pergaminhos. Imagine o que aconteceria se todos os soldados, todos os servos e todos os crentes parassem de temer a morte. Impérios entrariam em colapso da noite para o dia. A autoridade baseada no medo da punição, ou no medo do fim, perderia sua substância. Um homem que sabe que é imortal, não se curva a tiranos. Um homem que compreende que sua essência emana do Pai desconhecido. Não aceita migalhas espirituais de intermediários, que alegam ser representantes de Deus. A imortalidade consciente é o ato supremo de rebelião contra a tirania da matéria. As 33 palavras são um sistema completo de engenharia espiritual. Começam com o autoconhecimento e terminam com a vitória sobre o mundo. Mas a 10ª palavra é o eixo central. Sem ela, as outras são meramente conceitos éticos ou morais. Com ela, tornam-se leis da física divina. A unidade torna-se real porque, se somos todos imortais e emanamos da mesma fonte, prejudicar o outro é literalmente prejudicar a si mesmo. A manifestação torna-se possível porque, como seres eternos, temos autoridade sobre os elementos temporais. A abundância torna-se natural, porque a fonte da qual viemos é inesgotável. Talvez você esteja se perguntando: se sou imortal, por que sofro? Por que sinto dor? A resposta está na identificação. Se você assiste a um filme e se identifica tanto com o herói, que sente seu coração acelerar quando ele está em perigo, você está vivenciando uma ilusão. O herói é o personagem, você é o espectador. A vida na Terra é o filme mais imersivo que existe. A dor é real para o corpo, mas o sofrimento é uma escolha da mente, que se esqueceu de quem está observando a cena. As palavras censuradas de Jesus serviram para cutucar o espectador, para lembrá-lo de que ele não é o personagem sangrando na tela, mas a consciência que permite que o filme aconteça. O segredo da imortalidade requer uma prática diária de desidentificação. Todas as manhãs, ao acordar, antes de encarar seus problemas, seu nome e suas contas, conecte-se com a 10ª palavra. Diga a si mesmo: eu sou a consciência eterna que habita este veículo. Sou anterior ao tempo, superior ao espaço e invulnerável ao medo. Isso não é autoajuda, é sintonizar sua estação de rádio na frequência correta.
Se você começar o seu dia vibrando com a eternidade, a duração do seu dia aumentará. Você terá maior discernimento, mais paciência e a capacidade de resolver problemas que antes pareciam insolúveis. Muitos buscam a imortalidade por meio de rituais complexos ou tecnologias futuristas, mas Jesus demonstrou que a chave está na interpretação correta da realidade. Quem encontrar a interpretação dessas palavras não desfrutará da morte. Interpretar não é meramente compreender intelectualmente, é viver a partir dessa nova perspectiva. É ver o mundo pelos olhos do Espírito. Quando você olha para uma árvore, você não vê apenas madeira e folhas, você vê e sente a vida pulsante, que é a mesma vida que corre dentro de você quando você olha para um inimigo, que é um irmão, que ainda está perdido no pesadelo do esquecimento. A censura dessas palavras criou um vazio que foi preenchido por dogmas controladores. A ideia de um inferno eterno de chamas físicas, por exemplo, é uma distorção grotesca, criada para aprisionar a alma pelo medo. O único inferno que existe é o estado de separação total da fonte, o estado de acreditar que você é um ser mortal, isolado, indefeso. Mas mesmo esse inferno é uma ilusão que se dissolve assim que a luz do conhecimento entra. Não há lugar onde Deus não esteja. Portanto, não há lugar onde a luz não possa chegar se você abrir as janelas da sua alma. As 33 palavras formam uma escada. Cada palavra que discutimos aqui é um degrau que te tira do porão da consciência coletiva. Subimos ao telhado, onde a vista é clara e o ar é puro. No degrau da imortalidade, você olha para baixo e vê toda a sua vida, os dramas, os sucessos, as derrotas, e você percebe que tudo isso foi um jogo necessário para o seu crescimento. Você para de levar a vida tão a sério e começa a encará-la com mais reverência. Há uma profunda diferença entre ser sério e ser reverente. A seriedade é pesada. A reverência é leve e cheia de admiração. Lembre-se de que o Cristo histórico foi apenas um exemplo do que é possível para os humanos. Ele mesmo disse: "As obras que eu faço, vocês também farão obras maiores do que estas." Ele não veio para ser um ídolo em um pedestal, mas um espelho. Se ele venceu a morte, foi para mostrar que a morte é vencível para qualquer um que siga o mesmo caminho de luz. A ressurreição não foi um truque de mágica para demonstrar a divindade, mas uma demonstração científica de que a consciência tem autoridade sobre a biologia. Agora sinta o poder dessas 33 palavras, ressoando dentro do seu ser. Sinta como se cada uma delas fosse um filamento de luz conectando-se aos seus centros de energia. Autoconhecimento, unidade, internalização, soberania, até que você alcance a vitória sobre o mundo. Agora você é o guardião desta linhagem do conhecimento. Você é o pergaminho vivo, que não pode ser queimado. A verdade não está mais em cavernas ou bibliotecas trancadas. Ela está viva dentro de você. O que está acontecendo agora é o que os antigos chamavam de grande obra. É o processo de transmutar o chumbo da sua humanidade limitada no ouro da sua plena divindade. Não tenha medo da sua própria luz. O mundo pode tentar apagá-lo, rotulando-o como louco, herege ou sonhador. Mas lembre-se da 9ª palavra. A verdade perturba antes de maravilhar. Deixe que o mundo seja perturbado pela sua paz. Deixe que os outros se perguntem: de onde vem essa força inabalável? A 10ª palavra é o seu escudo supremo. Se você é imortal, o que realmente pode lhe fazer mal? Se você é imortal, qual a pressa em provar algo a alguém? A liberdade que surge desse conhecimento é a coisa mais preciosa que um ser humano pode possuir. É a paz que excede todo o entendimento. É o reino que está dentro de você e fora de você. Caminhe hoje, como aquele que já venceu a morte. Fale com a autoridade de quem conhece suas origens estelares.
Olhe para os outros com a compaixão de quem sabe que todos estão em diferentes estágios do mesmo despertar. As 33 palavras de Jesus, censuradas por milênios, são agora o seu mapa para a eternidade. A Matrix perdeu um prisioneiro hoje. O universo ganhou uma criança consciente. O segredo da imortalidade não é mais um segredo, é a sua realidade. Viva nela, respire-a, seja-a. Porque, no fim, só o real permanece. E o real em você nunca teve um começo e nunca terá um fim. Você é livre, você é eterno, você é luz. A verdade sobre essas 33 palavras, que elas funcionam como uma frequência de rádio que, uma vez sintonizada, altera a própria estrutura da sua percepção. Você já se perguntou por que, em tantos momentos da sua vida, sente um vazio que nada parece preencher? Esse vazio é a memória residual da sua imortalidade, tentando romper a casca da sua personalidade humana. A igreja e o sistema em que vivemos criaram uma cultura do esquecimento. Estamos cercados por entretenimento barato, preocupações financeiras e conflitos ideológicos, de modo que nunca temos o silêncio necessário para ouvir a 10ª palavra ressoando em nossas celas. O segredo de Cristo não era apenas ensinar as pessoas a serem boas, ele as ensinava a serem autênticas. No mundo das sombras, ser bom significa seguir regras. No mundo da luz, ser autêntico significa seguir a própria natureza divina. Quando Jesus falou sobre imortalidade, ele estava descrevendo como romper as correntes do karma. Karma nada mais é do que a repetição de padrões baseados na ignorância. Enquanto você acreditar que é apenas um corpo, estará sujeito às leis da biologia, do tempo e do envelhecimento. Em resumo, mas no momento em que você ancorar sua consciência na 10ª palavra, começará a operar sob as leis do espírito. Imagine a liberdade de olhar para o seu corpo e vê-lo como uma vestimenta sagrada, ainda que temporária. Imagine olhar para seus bens materiais e perceber que eles são meramente ferramentas para sua experiência, não a fonte da sua segurança. Isso é o que significa ser maior que o mundo. O sistema tenta nos vender a imortalidade por meio de cirurgias, cremes e tecnologias, porque quer que você permaneça focado na questão. Eles querem que você tenha medo de perder sua casca. Cristo, porém, disse que quem tenta salvar sua vida, a vida do ego, das aparências, a perderá. Mas quem estiver disposto a deixar para trás essa ilusão em nome da verdade, encontrará a vida verdadeira, a vida que não tem fim. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na 3ª parte no próximo vídeo, as 33 palavras poderosas reveladas de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.